Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, nossos ajudadores, nossos intercessores, ó Deus, abençoa, guarda, ajuda, dá vitória. Nos ensina, Senhor, a Te servir melhor. Nos dá graça cada dia, nos prepara para toda boa obra. Querido Senhor, abençoa os meus irmãos na cidade, no interior. Guarda, meu Senhor, esta geração. Guarda, Senhor, os idosos na Tua casa. Manifesta o Teu poder, Senhor, na vida da igreja. Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, Unicres. Estamos fazendo este trabalho com muita alegria. Iniciamos em 1988 com as nossas aulas presenciais. No comecinho dos anos 90 entramos no ar e nos mantemos até agora de forma ininterrupta. A coisa pior que aconteceu neste período de 1990 para cá foi a pandemia. E a gente ainda fez, em plena pandemia, colocando a nossa programação no ar. Então, meus amados, é uma bênção a gente estar na casa de Deus, na presença de Deus. Deus está na nossa casa. É uma maravilha. Nós vamos nos ater ao texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 12 a 18. Um texto pequeno com uma grande lição. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como um de vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e nos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, falando a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é uma bênção a gente aprender juntos, ler a palavra de Deus, buscar a graça e nos inteirar destas instruções santas que o Senhor, ao longo da história da igreja, tem nos contemplado através do serviço abnegado, através do esforço santo de seus servos. Nós temos recebido isto no século XX, no século XXI, e vamos continuar. Até o Senhor voltar, enquanto Jesus não vier, a igreja vai continuar, apesar dos percalços, apesar dos problemas. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura em Tua Palavra Santa. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos Teus servos que nos falaram a palavra.
Obrigado, Senhor, pelos que anunciam as boas novas. Deus misericordioso e bondoso, nós te louvamos pela igreja na sua pureza, te louvamos pelos teus servos, meu Senhor, na sua prontidão. Amado Pai, guarda cada vida, dá graça ao teu povo e nos dá, Senhor, ministros, obreiros teus, ó Deus, com o compromisso de nos ajudar. Com o compromisso, Senhor, de nos dar a palavra que santifica, a palavra que alimenta, a palavra que purifica. Ó Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a igreja estava sofrendo muitas pressões e opressões dos judaizantes. A igreja na Ásia Menor, toda a igreja estava sendo perturbada. Na Ásia Menor, a perturbação era muito grande. Por quê? Tinha a influência da cultura grega, tinha os chamados libertos. Os libertos não eram nada libertos, tinha muitos deles que não eram libertos em nada. Os libertos eram assim chamados porque eles não estavam sujeitos à lei de Moisés. Não tinha aquele compromisso farisaico com os religiosos de Jerusalém. Eles se sentiam livres, vivendo no mundo grego, em províncias gregas, e tinham essa suposta liberdade. Mas muitos daqueles que se diziam livres e mesmo assim aceitavam a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, muitos daqueles trouxeram problemas para a igreja, porque a igreja não podia jamais ser uma igreja mosaica, porque ela não era fundada em Moisés, ela era fundada em Cristo. O fundamento da igreja de Jesus é Jesus. O fundamento da nação de Israel é a revelação de Deus e transmitida primordialmente, principalmente por Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus. É chamado de edificador, ele foi fiel na edificação da casa de Israel. Mas nenhum gentio teria ou tem a obrigação de primeiro se tornar um mosaico. Primeiro se tornar um crente mosaico, um guardador da lei de Moisés, para poder se aproximar de Jesus pelo evangelho. Isso é heresia, coisa do diabo, para perturbar a fé. Então, a igreja estava sofrendo a influência dos judaizantes que queriam que muitos deles se tornassem uma espécie de judeu, um judeu diferenciado. Mas não era necessário e Paulo corrige com muito rigor. Aqui no capítulo 3, ele chega a chamar os participantes desta igreja de insensatos. Mas aqui ele estava falando da posição da igreja, o privilégio de ser um herdeiro de Deus, o privilégio de ser ajudado enquanto não tem capacidade de administrar a sua própria herança, os privilégios. E nesta leitura que fizemos, ele diz: irmãos, rogo-vos que sejais como eu. E como era que os irmãos da igreja da Galácia poderia ser igual a ele? Na liberdade, no conhecimento de Deus, na dependência de Deus e na simplicidade do Evangelho. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como um de vós. Eu não estou aborrecido, nenhum mal me fizestes. Vocês não fizeram nada contra mim, nem eu fiz nada contra vocês. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vós bem sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, doente. Fraqueza da carne aqui não era pecando, não. Isso aqui é falando na fragilidade. Em fraqueza, primeiro vos anunciei o evangelho estando fragilizado pela doença, o espinho da carne. Tudo indica.
fragilizado, eu estava enfermo, estando em fraqueza da carne, doente, fragilizado. Mesmo assim, o versículo 14, não me rejeitastes, não me desprezastes. Isso que era uma tentação na minha vida, um problema grave na minha vida, que era o problema, a doença, a fraqueza na carne, a fragilidade, aquilo que era um fracasso para mim, não perturbou vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como um anjo de Deus, me trataram como um anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo. Que testemunho lindo que Paulo dá de uma igreja que ele havia, no capítulo anterior, chamado os irmãos de insensatos. Por que que ele tratou aqueles irmãos, aquela igreja, como um povo insensato? Porque eles estavam se deixando levar pelos judaizantes que queriam, de alguma forma, perturbar a fé, perturbar o andamento espiritual deles. Olha como é que ele começa o capítulo 4. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi anunciado crucificado entre vós, só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por causa da perturbação do judaizante, ele havia dado esta exortação muito forte contra a igreja, contra os irmãos em Gálatas, aqui no capítulo 3. E neste capítulo 4, que nós acabamos de ler, ele diz: vocês me receberam. Eu estava fragilizado, eu estava doente, pregando o evangelho em fraqueza da carne, mas não perturbou vocês, vocês não me desprezaram, não me rejeitaram. Pelo contrário, mesmo eu estando assim, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Jesus. Qual é logo a vossa bem-aventurança? É Paulo ensinando. Paulo era muito claro no ensino. Claro, um apóstolo de Jesus não tem a menor necessidade de mudar o tom, de enganar, de fraudar, de facilitar. Não pode perturbar porque não é necessário, e não pode facilitar porque não tem essa autoridade. Nenhum servo de Deus pode omitir a responsabilidade que o cristão tem diante de Deus e do mundo. Esta tragédia que está acontecendo nos dias de hoje, pastor, eu posso fazer isso? Pode, vai, entra de peito no pecado. Isso aí é porque eles não são homens de Deus, não têm temor de Deus, são um bando de profissional desgraçado de igreja. São profissionais desgraçados de igreja, desgraçados, não têm a graça. Então, já que são apenas profissionais, é tanto que nos últimos anos eles têm realmente assumido a sua posição de impiedade e de corrupção. Alguns perversos desses aí, que eu conhecia há décadas como pastor, hoje é apóstolo. Apóstolo de coisa nenhuma, é uma praga, isso é uma decadência, um infeliz de um pastor se meter a besta e vir com o negócio de apóstolo. É decadência espiritual. Se não presta como pastor, não vai servir para coisa nenhuma como apóstolo. Pelo contrário, vai cair em descrédito. Vai ser desonrado, desrespeitado, vai cair em pior desgraça. Então o apóstolo de Jesus Cristo diz: eu não preciso mudar nada. Qual é a vossa bem-aventurança?
porque eu dou testemunho de que, se fosse possível, se vocês tivessem condição, vocês teriam arrancado os olhos para me dar. Onde fica claro qual era a fraqueza da carne. Uma doença, uma enfermidade, um problema na visão. Era o espinho na carne. Se vocês pudessem, se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos, arrancado os vossos olhos para me dar, para solucionar o meu problema. Era um apóstolo de Jesus Cristo. Aí ele muda de novo aqui. Fiz-me acaso vosso inimigo falando a verdade? Quem sabe aí uma lembrança. Eu chamei vocês tudinho de insensato no capítulo anterior. Porque vocês começaram na graça, receberam o Espírito Santo na graça, receberam depois umas visitas estranhas. Essa mesma visita que crente em Jesus recebe em sua casa, de gente desocupada, de seitas diabólicas. Não, vou dizer o nome. Todo mundo sabe quem é que anda de 2 em 2 e de porta em porta. Vocês se fizeram meus inimigos, eu não tenho nada contra vocês. Não sou inimigo, falei a verdade, não sou inimigo. E a verdade que eu falei é por isso, olha o versículo 17. Eles têm zelo de vós, ciúme, não como convém, mas querem dominar, querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Eles estão querendo dominar vocês, eles estão querendo se fazendo de amigos, de responsáveis, de irmãos, de próximos, para poder dominar vocês. Eles querem isto. É bom ser zeloso, irmãos, versículo 18. É bom ser zeloso, irmãos, sempre do bem. Zeloso do bem, zeloso da verdade, zeloso da fraternidade, zeloso do bem. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. E não somente quando estou presente convosco. O meu zelo por vocês é eu estando aqui, eu estando na Europa, eu estando em Jerusalém, onde eu estiver. Eu tenho zelo por vocês. De onde eu escrever, eu vou escrever com o mesmo teor, aconselhando, exortando, ensinando, ajudando para ver o vosso crescimento espiritual, para ver o vosso bem. É maravilha isto. Meus amados irmãos, permitam-me a dizer, aprendi isto na minha infância espiritual. Há 54 anos eu estava dando os primeiros passos. Tinha meus professores. Meu primeiro professor de escola bíblica dominical, o irmão Francisco Alves de Souza, o irmão Fransquinho Bracinho. Era chamado assim porque ele tinha um defeito congênito, ele nasceu só com a metade de um braço. E era um instrumento nas mãos de Deus, amoroso, zeloso em todos os aspectos, testemunho vibrante, encorajado, pregando numa cidadezinha onde tinha enterrado anteriormente o umbigo de Satanás. Ali estava enterrado o umbigo de Satanás, ele arrancou com a perseverança e a palavra divina. Hoje tem uma igreja grande, maravilhosa lá. Então, meus amados irmãos, permitam-me a dizer o que eu aprendi com aquele homem, com aquelas pessoas, com aquela pureza inicial. Eu mantenho 5 décadas. Não muda num milímetro
Não muda 1 milímetro, porque isso aqui é a reta justiça, isso é a verdade santa, é a palavra santa, é a revelação santa. Não pode mudar. E Paulo diz: é bom ser zeloso, mas zeloso do bem. E não somente estando presente, mas estando ausente também. Aí, tratamento, Paulo e João, os dois que tinham esse afeto, meus filhinhos. Isso enche o meu coração, porque eu fui adotado. Eu fui adotado na Igreja de Jesus. Eu sou muito feliz porque eu tive muitos pais. Eu tive muitos pais. Eu perdi meu pai biológico na infância. Aceitei Cristo, perdi minha mãe. E Deus me deu pai e mãe. Eu tenho a felicidade, nesta idade, com o cabelo branco. Há pouco tempo, há poucos anos, 2 anos, 3 anos, eu encontrei com a minha primeira conselheira de mocidade dos anos 70. Forte, encorajada e pregando o evangelho com mais de 90 anos de vida. E ela me apresentou a um grupo, disse: esse aqui é meu filho. Vocês não têm ideia da alegria e o prazer que dá você ser apresentado por pessoas do mais alto nível espiritual. Este aqui é meu filho. É maravilhoso. E Paulo diz aqui: vocês são meus filhos. Versículo 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto. Vou continuar fazendo este trabalho, vou continuar exortando, continuar ensinando, continuar cuidando, até que Cristo seja formado em vós. Decisão do coração. Não tem como mudar. Eu louvo ao meu Deus, porque apesar de mim não me comparar, eu não meço a mim mesmo com medida alguma. Apesar de não ter nenhuma comparação entre eu e aqueles vultos da história sagrada, a decisão é igual. Faria tudo de novo, faço do mesmo jeito, aconselho do mesmo jeito e formo filhos para a glória de Deus. Filhos espirituais com zelo de Deus. Zelo espiritual. Zelo de Deus. Sendo zeloso e incansável no ensino, na instrução, no cuidado. Que Deus possa abençoar os meus irmãos de uma forma profunda, para que a gente frutifique. Jesus está esperando pelos frutos da nossa vida. Vamos orar. Hoje a minha oração é pelos pregadores. Muitos estão passando por um processo de enganação. Um curso aqui, um curso ali para ficar eficaz. Pode até aprender alguma coisa, porque eu aprendi. A eficácia, se não vier do Espírito, não vem de cursilhos, não. Não vem dessa história aí, não. Não vem. Pode aprender a falar bonito como sacerdotes, mas a eficácia vem do Espírito Santo de Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor profundo. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade. Agora, meu Senhor,
Suplicamos a Ti, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos ajudadores, intercessores. Abençoa os nossos amados irmãos na cidade, no campo. Abençoa as criancinhas, a juventude. Abençoa os idosos. Guarda, meu Senhor, meus irmãos. Guarda os pastores. Guarda, meu Senhor, suas esposas. Guarda, meu Senhor, aqueles que não estão mais com saúde para trabalhar. Abençoa, dá vitória, dá a tua graça. Deus maravilhoso, Senhor dos exércitos celestiais, ajuda-nos. Nos dá graça, Senhor, para continuar e proclamar o teu santo evangelho a esta geração. Amado Pai, ouve dos céus a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.